Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Sirlei. Hoje vou trabalhar com vocês o assunto de caldeiraria, ok? Caldeiraria hoje na área da mecânica trabalha com a parte de fabricação, tanto na parte estrutural, também na fabricação de equipamentos, na parte de apoio, estrutura e também na fabricação de indústrias. Nós temos um vídeo de apresentação sobre a matéria caldeiraria. Caso vocês ainda não tenham assistido, procura lá que está bem explicadinho o que é a caldeiraria. Pessoal, nós vamos dividir as nossas aulas em assunto e eu vou abordar o primeiro assunto com você falando sobre a ferramenta. Por quê? Eu estou trabalhando hoje a matéria de caldeiraria. Eu necessito de ferramentas para conseguir fabricar as minhas peças. Porque se hoje eu não tenho ferramenta, é a mesma coisa se eu estivesse voltando no passado, né? Onde que eu tinha que fazer quase tudo sem ferramenta, sem recurso, então era um processo muito manual, ok? Então a apostila lá atrás, assim, abordando muito bem a parte da evolução da ferramenta. Você pensa assim, a ferramenta é uma chave de fenda, é um alicate, é um martelo, né? Mas se você tem qualquer coisa que auxilia no seu trabalho, por exemplo, esse pincel é a minha ferramenta de trabalho hoje com vocês, a minha apostila também. Então eu vou tentar abordar o que? De melhor maneira possível o que a ferramenta tem para facilitar o meu trabalho. Você também, no seu dia a dia de trabalho, procure sempre explorar ao máximo as ferramentas que você tem, porque elas foram feitas para quê? Para facilitar o seu dia a dia, ok? Então, vocês vão ver no assunto de caldeiraria que as ferramentas sempre vão estar auxiliando no seu trabalho. Com isso, fechamos o primeiro assunto, ferramentas. Assunto 2. Ferramentas de impacto. Pessoal, ferramentas de impacto. Podemos observar aqui, no assunto 2, que a primeira figura que aparece é o martelo. Então, uma ferramenta de impacto muito comum, você já conhece. A maioria das pessoas tem em casa um martelo, que é aquele martelo simples de orelha, certo? Aquele martelo é mais aplicado na arte da carpintaria. Aqui na nossa apostila, na figura 2.0, você pode conhecer aqui o martelo de bola. Professor, por que esse nome martelo de bola? Porque ele tem essa parte superior dele, ele é abaulada. Para que isso serve? Por que esse nome? Por que essa aplicação? O martelo de bola, ele é utilizado para fazer conformações côncavas ou convexas. E também conformações mecânicas no rebite. É um assunto que vocês vão estudar mais à frente. Então, na figura 2.0, você pode observar que nós temos a identificação de todo o martelo. Aonde tem aqui a parte do cabo, no cabo nós temos o punho, nós temos aqui a parte da cunha, do corpo, a cabeça, a face de pancada e a espiga do cabo, ok? Como que você aplica? Você tem que aprender a utilizar o martelo, aonde você pega, como é que você trabalha, e isso nós devemos saber de acordo com o corpo. A parte do punho é onde você vai segurar o martelo. Por quê? Muitas pessoas utilizam segurando o martelo muito próximo do corpo ali do martelo. E corre o risco de você, na hora de fazer a operação, estar chocando a mão com a peça. Então, olha só, uma coisa tão simples que às vezes a gente faz errado. Vamos utilizar o quê? O martelo segurando no punho. E a aplicação? Vocês podem observar que nós temos também o martelo de pena cruzada. A apostila aborda aqui na figura 2.1, ok? E a aplicação deles dois? Nós temos aqui o martelo de bola, como eu disse, ele é utilizado para a fabricação de quê? Peças convexas ou côncavas. Você teria côncavas ou convexas. Você utiliza essa parte redonda do martelo para poder estar conformando essas partes. E o de pena cruzada, professor? Por que ele tem essa parte pontiaguda? Isso aqui seria a parte de cima do martelo de pena cruzada. Você tem essa parte aqui, Essa parte é feita para fabricar dobras ou quinas, né? Então nós temos aqui, tá vendo uma dobra? Nós temos essa dobra. Você utiliza essa parte do martelo para chocar nessa quina. Então nós temos aplicações diferenciadas.
Isso é mais aplicável no trabalho de funilaria, onde você trabalha com chapas finas, fazendo dobras pequenas, ok? Isso não vai se conseguir, a gente não consegue aplicar isso hoje em chapas grossas, onde que a gente vai estudar também ferramentas e máquinas de corte e dobra, e é onde vai entrar ali a parte da viradeira hidráulica ou a dobradeira, ok? Seguindo o assunto, pessoal, no item onde a gente fala sobre a marreta. Marreta todo mundo conhece, né? Para quem já é da área industrial, escuta falar sobre marreta, logo pensa em trabalho pesado. Por que trabalho pesado? Porque a marreta, ela é mais pesada que o martelo e ela é uma ferramenta estritamente de impacto. Às vezes eu preciso bater numa chave de bater, vocês vão conhecer em outra matéria. Você às vezes precisa fazer um processo de desempenho que também é dentro da matéria de caldeiraria. E a marreta, a função básica dela é você utilizar ela como literalmente uma ferramenta de impacto, porque ela tem esse formato prismático, vocês podem conferir aí na figura 2.2, aonde que ela vem com um peso mais significante do que o martelo. O martelo é para trabalhos leves e a marreta para trabalhos pesados. Qual o cuidado que você deve tomar com ele durante a operação? O espigo e a base. Pessoal, também utilizada para conformação mecânica. Às vezes eu prendo uma peça aqui, utilizo um martelo ou uma marreta para estar conformando, dobrando uma chapa ou conformando um tubo, uma barra. Vocês vão passar por isso ainda, de estar tendo que prender e conformar. Isso, quem for fazer a nossa famosa pazinha, vai estar utilizando a moça de bancada, um martelo, para estar conformando alguma peça. Tá? Essa amostra de bancada, ela é fixada na bancada, com internet de parafusos, ela tem que estar bem fixada, não improvisada, ok? Senão durante o trabalho ela pode cair e te acidentar. E como que eu devo trabalhar com ela quando eu vou fazer um trabalho de choque, um trabalho de impacto, eu tenho que bater nela? Você pode observar na figura 3.1 que você tem identificado mandíbula fixa e mandíbula móvel. Sempre bata no sentido da mandíbula fixa. Você tem o corpo. Se você prender uma peça, sempre bata no sentido da mandíbula fixa, ok? Por que isso, professor? Por que eu tenho que bater sempre no sentido da mandíbula fixa? Tem um parafuso que segura a mandíbula móvel. E nesse parafuso tem um corpo que o segura na mandíbula fixa. Você batendo nesse sentido, você corre o risco de quebrar esse corpo que segura o parafuso. Então evitem de bater no sentido da mandíbula móvel. Ok, pessoal? Nós temos aqui, ó, uns exemplos de operação, nossos textos aqui falam. Do outro lado, na figura 3.3, falando sobre os protetores dos mordentes. Para que isso? Quando você estiver operando, trabalhando lá com a amostra de bancada, você vai verificar que os mordentes eles são ranhurados. O que seria ranhurados? Você tem vários cortes em diagonal. Para quê? Para que na hora que você aperte a peça, ela não se movimente, certo? Só que imagine que você esteja trabalhando com uma peça com uma superfície totalmente acabada, ou seja, uma superfície que não pode ter marcas. Essas ranhuras não podem marcar essa peça. Então você deve utilizar um protetor de mordente. Aqui ele vai estar mostrando para vocês, mordente móvel, face acabada, que tem a peça aqui na figura acabada, tá? A face a trabalhar, que seria a parte interna da peça, mordente de proteção. Você vai ver como se fossem orelhinhas ali
de um material macio, ou seja, um material mais macio que a peça que está sendo trabalhada. Ou seja, acontece como eu disse lá no assunto 2, questão do macete. Esse material que vai ser preso à frente da mandíbula, ele é mais macio que o material que eu estou trabalhando. Ou seja, na hora que eu apertar a morsa, ao invés de amassar a peça que eu estou trabalhando, vai amassar o mordente, que seria de um material mais macio do que a peça que eu estou trabalhando. Ao final do meu trabalho, a peça que eu necessitava ali, que eu estava fazendo o meu serviço, ela não ganha deformação. Quem ganha deformação é o mordente. Ok, pessoal? Então nós temos essa parte aí dos mordentes. E morsa máquina, o que eu disse para vocês? A morsa que é aplicada em máquinas ferramentas, como uma furadeira de bancada. Eu vou fazer o trabalho com a furadeira, a broca está girando e a peça tem que ficar estacionada. Se você segura essa peça com a mão, corre um grande risco dessa broca travar durante o furo e cortar a sua mão. Se você faz qualquer outro tipo de improviso, essa peça pode deslocar e quebrar a broca. Então nós temos sempre que utilizar o quê? Uma morsa adequada para cada equipamento. Ok? Vocês vão ver aqui que tem base giratória, morsa com base fixa, morsa com base universal. Cada uma é aplicada para um equipamento diferente, aonde que eu vou estudar a necessidade da escolha dessa morsa. Ok, pessoal? Acessórios. Nós temos aqui acessórios de fixação, no item 3.4. Temos aqui calços e blocos, que são utilizados em mesas prismáticas, que vai estar lá no assunto 5. Depois eu vou estar falando melhor para vocês o que é mesa prismática. Então, esses calços eles servem de apoio para quando eu vou trabalhar com uma mesa prismática e eu não estou utilizando a morsa. Mas, professor, você acabou de falar que eu necessito de morsa para prender a peça em máquinas ferramentas como uma furadeira de bancada. Quando essa peça é pequena, eu consigo prender ela na morsa de bancada. Agora, eu tenho uma peça grande, com a dimensão onde ela não cabe nessa morsa de máquina. O que eu faço? Eu tenho essa mesa prismática e vou utilizar chapas de fixação, que está no item 3.4.2, que eu utilizo ela junto com o tirante, que vai ficar preso nessa mesa prismática. E aí eu utilizo calços e prendo a peça direto na mesa. Como a morsa também era presa na mesa, eu agora vou prender a peça direto na mesa prismática. Ok, pessoal? Isso será abordado um pouco melhor lá na parte 5, operações de ferramentas para traçagem, onde tem a mesa prismática. Eu abordo isso e explico novamente para vocês. E para finalizar a nossa aula, nós temos os grampos, que também nós temos aqui. Grampo fixo. Todo mundo conhece esse grampo fixo com sargento. Senão depois você vai só aprender esse nome grampo fixo, vai estar trabalhando lá na indústria e alguém pede para você: meu querido, minha querida, pega um sargento para mim. Você vai falar: pô, não estou dentro do exército, como é que eu vou achar um sargento aqui agora, né? Então, pessoal, esse grampo fixo que está na figura 3.9, você tem aqui, ele é o grampo fixo C e tem o grampo fixo U, conhecido como sargento. A aplicação dele hoje é muito vasta. Você utiliza ele aí para prender peças para soldar, prender uma peça na bancada quando você não tem uma morsa para poder cortar ou conformar. Então a aplicação desses grampos, em geral, né, nossos elementos de fixação, em geral, é para você evitar improvisações e conseguir fixar a peça para um posterior trabalho, ou também para você deixar ali por um tempo determinado, porque esse elemento de fixação é para você prender, trabalhar e soltar. Ele não vai ficar ali e você utilizar um sargento para deixar um elemento preso para sempre. Se você precisar prender ali e depois retirar, você vai substituir esse grampo fixo ou essa morsa por um parafuso, que é uma união. Você não tem uma união permanente. Isso também vocês vão estudar lá no assunto solda, a diferenciação de fixação permanente e fixação móvel. Ok, pessoal? Então, por hoje, eu encerro o assunto 3, elementos de apoio e fixação. Operação de ferramentas para corte.
Pessoal, é muito importante essa parte de corte. Como que eu trabalho, como eu já disse, a parte de ferramentas, a parte de elementos de fixação, você tem que, na hora de cortar, sempre estar utilizando o elemento de fixação, sem improvisação. Começamos pelo mais simples, que seria o arco de serra. Também voltando lá no assunto do martelo, o arco de serra também é muito comum, mas poucas pessoas sabem como utilizá-lo corretamente, como aplicar uma serra corretamente, aonde a gente seleciona a serra adequada para o tipo de corte que nós iremos fazer. Então, olha só, serras. Hoje, você trabalhando na parte de fabricação, como a caldeiraria está aplicada, todo o material ele vem com um comprimento de fábrica. E eu necessito cortar, seccionar esse material para quê? Para a gente conseguir aplicar ele no tamanho desejado, onde eu preciso cortar uma chapa, cortar uma barra, tá? Ou um tubo. E essa parte de serras é mais utilizada para cortar perfis, certo? A parte de chapa nós vamos estudar no assunto logo à frente, que será tesouras e guilhotinas, onde eu trabalho cortando chapas. Então, na parte aqui, ó, na figura 4.0, você pode analisar o arco de serra, onde você tem o suporte fixo, a lâmina de serra, o dentado, o pino, a borboleta de fixação, o esticador e o cabo. Quando você for trabalhar com uma lâmina de serra, você sempre tem que observar a primeira coisa, o estado da lâmina de serra, como é que estão os dentes, né? Se ela tiver com muitos dentes quebrados, você deverá trocar essa serra, que ela vai correr um grande risco de quebrar durante a utilização. Outra coisa, você tem que olhar o sentido que estão os dentes da serra. Podem verificar aqui, ó, na figura 4.0 que os dentes eles têm que estar voltados para a frente, sempre voltados para a frente, na hora de você cortar. Porque quando você sempre corta quando avança e retira o cavaco quando retorna. Corta quando avança, retira o cavaco quando retorna. Então esse trabalho de vai e vem, chamado movimento alternativo, certo? Corta quando avança e retira o cavaco quando volta. Então faça a força somente quando você empurra. Quando você volta, ela tem que voltar leve para poder sair, porque você está voltando com os dentes ao contrário. Ele não vai retirar o material enquanto você estiver fazendo esse movimento. Então aqui no texto ele vai mostrar sobre a operação e também as características do arco de serra. Mostrando aqui, ó, o sentido de corte, como eu falei, sempre no avanço e no retorno você retira. Nós temos aqui, ó, as máquinas de serrar. A primeira aqui, ó, na figura 4.2, a alternativa horizontal. Essa serra ela começa com movimentos alternativos, certo? Então ela trabalha para frente e para trás, e também ela tem um cilindro que trabalha no sentido horizontal dela, para cima e para baixo, aonde que ela vai fazendo os movimentos, você tem a velocidade de avanço, aonde ela vem descendo, que ela vem cortando o material. Quando vocês forem operar um tipo de equipamento desse, sempre tenham atenção com a velocidade de corte, que você vai colocar ali, no caso de o avanço, que ela vai descendo. Temos também a alternativa vertical, serra alternativa vertical. Algumas pessoas já observaram um tipo de equipamento desse, mas nunca sabiam o nome. Onde a gente encontra uma serra alternativa vertical? Você tem aqui, ó, ela em oficinas de carpintaria. Algumas pessoas ainda contêm essa máquina, que é um funcionamento semelhante a uma serra que a gente costuma chamar ela de serra tico-tico, certo? Só que essa ela fica presa em uma bancada. Ela tem movimentos alternativos verticais, onde que a lâmina trabalha cortando quando desce e retirando o cavaco quando sobe, ok? E a circular vertical é a famosa serra lá do açougueiro, aquele que ele corta lá a costela, né? Então, ele trabalha com ela trabalha formando um ciclo, é uma fita de serra. Você tem uma polia superior,
uma folhinha inferior, aonde que essa fita de serra, ela circula, certo? Sobre uma bancada de corte. Então você tem a bancada de corte aqui. Então ela sempre trabalha circulando. Ok, pessoal? Aqui, ó, no item 4.1.1, lâminas e discos de serrar e serra-copo. A serra-copo ela é acoplada a uma máquina que seja parecida ou seja uma furadeira. Pode ser uma fresadora, um centro onde você consiga trabalhar com um motor, um mandril onde você prenda essa serra-copo. Essa serra-copo ela faz o trabalho de uma broca, só que ela economiza material. Às vezes você precisa de um furo de 30 milímetros, você não necessitaria de uma broca de 30 milímetros, somente uma serra-copo, utilizada para cortar materiais finos, porque ela não tem as guias onde ela retira o material como uma broca. Vocês também vão estudar essa parte de broca em ajustagem mecânica, mais aprofundadamente. Então, a serra-copo a gente sempre utiliza para espessuras finas, para madeira, tá? Utilizando aí de uma maneira onde eu consiga sempre trabalhar ela conjunto com uma broca mais fina para poder estar centrando esse furo. Nós temos uma tabela na nossa apostila que vai falar sobre os diâmetros e as utilizações de cada serra-copo. Então vocês podem sempre estar consultando tabelas para estar auxiliando na execução do trabalho de vocês. Lembrando, pessoal, sempre vamos abordar as ferramentas que nós temos. Por quê? Se eu posso trabalhar com as ferramentas que eu tenho, o meu serviço sempre ficará mais simples de ser executado. Nós temos a operação de serrar. Você pode observar aqui no item 4.1.2 que você vê as travas da serra. A serra ela tem os dentes de um lado para o outro. Professor, por que esses dentes não são alinhados? Eles são travados, esse é o nome chamado deles. Por quê? Na operação de corte, pessoal, se ele não tivesse essas travas, o corte que ele abrir, que ele seccionar ali, seria somente da espessura da lâmina. Quando você começasse a cortar, o corte ficaria da mesma espessura da lâmina e a lâmina iria travar ali naquela área de corte. Então ele é travado de um lado para o outro, abrindo a sua área para quê? Quando você faz o corte, esse corte ele vai ser mais largo que a espessura da lâmina, ou seja, evitando que essa lâmina venha a travar dentro do corte que foi feito. Como que eu vou escolher a quantidade de dentes da minha serra? Por quê? Cada serra tem um número de dentes, dentes por polegada, você tem ali. Como assim, professor? Ó, se você vai trabalhar com um material duro necessita de serra com muitos dentes. Para quê? Para distribuir a força, certo? Vários dentes, menos força em cada dente. Se eu vou trabalhar com material macio, o material macio, ele retira muito cavaco. Eu preciso de um espaço entre os dentes, né? O dente com espaço maior, para acomodar aquele cavaco, aquele material que ele está retirando ali. Então, um exemplo, se você vai cortar uma barra de aço, você precisa de uma serra com um número determinado de dentes. Vamos colocar aí 20 dentes por polegada. Se você vai cortar uma madeira, você vai precisar de uma serra com 7 dentes por polegada, 8 dentes por polegada. Isso vai depender do material que você está utilizando. A madeira é macia, certo? E o aço é mais duro. Se você utiliza essa serra que você cortou a madeira para cortar o aço, você vai quebrar os dentes, porque os dentes, cada um vai receber uma força muito grande. E lembrando também, quando você for cortar um material, aqui na apostila, na figura 4.6, ela aborda esse item. A espessura do material tem que ter, no mínimo, a distância de 3 dentes. Ou seja, o que é isso? Quando você for cortar com uma serra, sempre terá que ter o apoio de, no mínimo, 3 dentes nesse material. Menos que isso, você corre o risco da serra travar e ela quebrar os dentes. Por quê? Você tem uma distribuição de força entre os dentes
apoiando no material. Ok, pessoal? Então, durante o restante da apostila, ele vai estar abordando essa parte de operação e aplicação dos dentes. Ok? Partimos aqui agora para o item 4.2, tesouras e guilhotinas. Tesouras e guilhotinas. A tesoura, ela corta o material num processo de separação. É como se você estivesse cortando ali a carne. Você não tem o quê? Um material sobrando. Você passa a faca na carne, separa um lado, separa o outro. Você não teve o cavaco que a gente diz, aquele material que sobrou. Diferente da serra. Quando você corta com a serra, você tem aquela limalha ali, que é o que? É o processo resultante que o dente foi retirando. Então você tem essa separação. A tesoura, você tem a tesoura de bancada e a tesoura manual. Você pode ver aqui, ó, na figura 4.11 do item 4.2, algumas tesouras, né? Você tem vários modelos, também são chamadas de tesouras de funileiro. Você tem aqui, ó, a tesoura manual na figura 4.14, que você tem proteção emborrachada, ela é mais confortável para trabalhar. E na figura 4.17, você tem a máquina guilhotina. Como eu disse para vocês, as tesouras são mais para cortar chapas e as serras para a gente cortar perfilados. Então, a tesoura guilhotina é uma máquina hidráulica ou uma máquina mecânica que ela trabalha com o cisalhamento da chapa. A tesoura manual, ela faz a separação do material. A guilhotina, ela cisalha o material. Vocês vão estar estudando isso em materiais, o que seria cisalhamento, que é uma força que você exerce no material e ele separa. Você não corta, a lâmina não passa por esse material todo. Ela somente passa por um pedaço desse material e o resto, ele, devido à força mecânica que essa máquina exige sobre a peça, e aí você separa. Então, pessoal, com isso nós finalizamos nosso assunto número 4, operações e ferramentas para corte. Assunto 5, operação e ferramental para traçagem. Alunos, essa parte onde trabalhamos com traçagem, na caldeiraria, é essencial você utilizar esse tipo de ferramenta. Por quê? A caldeiraria também trabalha fabricação, montagem. Nessa parte de fabricação, você precisa às vezes desenhar no próprio material para poder estar cortando, ou dobrando, ou conformando, certo? Dentro aqui da nossa apostila, ela vai abordar algumas ferramentas mais básicas para você estar utilizando na traçagem. Por exemplo, aqui, ó, logo no início do assunto 5, você tem a figura 5.0. Essa aqui é uma figura que ela passou por um processo de corte e ela vai passar por um processo de furação. Ela teve que ser traçada, ou seja, aonde você vai furar, tem que estar lá um ponto de referência. Para você conseguir esse ponto de referência, você precisa traçar. Traçar, o que é traçar, professor? Você está falando em traçar, traçar? É desenhar, é você riscar a peça. E para isso você precisa de ferramentas. Lá na aula de desenho, quando vocês vão fazer algum desenho, vocês não precisam dos esquadros, do lápis, da borracha? Então, essas são as ferramentas que vão auxiliar vocês aqui na parte da traçagem. Vindo aqui, ó, na figura 5.1, você pode ver o esquadro. O esquadro, ele é responsável por passar a referência de 90 graus para vocês. Vocês vão estar utilizando o quê? Uma face do esquadro, tomando face da peça, e a outra face do esquadro sendo perpendicular à face de referência da peça. Ou seja, você pode traçar várias linhas paralelas utilizando aí o auxílio do esquadro. Temos aqui embaixo também uma figura 5.2 representando um graminho, para você também estar traçando uma linha paralela, aonde que o graminho ele precisa de uma base plana. Eu vou estar falando logo aqui nas faces à frente, que você vai precisar aí de uma face plana para traçar, tendo como referência aí esse plano que você está utilizando. Tirando a página, a gente vai ter aqui do outro lado
o graminho, mostrando aqui, ó, a apostila traz assim, ó, dependendo do formato da peça, a linha que indica o plano de referência pode corresponder à linha de centro. Então você vê o graminho te auxiliando o quê? A achar o centro de uma peça irregular. Pode ver que é uma peça que ela tem um formato, se você colocasse ela sobre uma superfície plana, ela não teria um apoio correto. Então ela foi colocada em cima de um bloco prismático. Esse bloco prismático, ele auxilia você também na traçagem. E aí você me pergunta, professor, mas como que isso risca? Isso risca a peça porque o metal é duro, não é? Então, logo em seguida do nosso assunto, vocês vão ver um produto que a gente chama de tinta de traçagem. E essa agulha que risca ali, ela também é feita de um material duro, onde você consegue riscar a peça com mais facilidade. Aí tem aqui, ó, ferramentas e instrumentos para traçagem. Os riscadores é o seu lápis, certo? Ele que faz aquele traço ali na peça. Você utiliza ele para estar traçando na peça. Caso você precise escrever alguma coisa na peça, pode pensar assim, o riscador então eu posso escrever. Não. Se você for escrever alguma coisa na peça, você tem tipos alfabéticos, que são umas letrinhas que você vai fazer um tagueamento dessa peça. Vai pegar esse tipo, bater, e ele deixa o formato da letra que você precisa. O riscador, ele é voltado somente para você fazer o quê? Traçagem de linhas retas, né? No caso, você tomando como referência outra linha, ou pequenas marcações, às vezes você utilizando aí para fazer um esquadro, uma escala, ok? Aí na apostila vem mostrando aqui, ó, a figura 5.8, você utilizando um esquadro para estar traçando e utilizando o riscador também. O esquadro dando referência para você de perpendicularidade e o riscador ele fazendo o papel de estar riscando ali, de estar traçando as linhas. Na figura 5.7 mostra como você deve utilizar o riscador, porque é a mesma coisa quando você passa o lápis próximo da régua. Ele pode dar uma distância ali da régua. Então você dando uma inclinação com a ponta do riscador, você consegue não ter essa perda de espaço entre a face da régua e a linha desejada. Então tomem atenção com esse pequeno detalhe aqui, que às vezes vocês podem perder aí 1 a 2 milímetros nessa falta de atenção. Ok? Na figura 5.9 está mostrando como é feita a afiação do riscador, como é a posição no rebolo, tá? Que vocês vão ter que fazer. Ele é feito ao contrário, se vocês podem reparar aqui, depois vou estar falando também sobre rebolo nos capítulos à frente, aonde que você tem que fazer ele girando, faz a afiação dele girando. Vocês vão ver no texto aqui descrevendo como isso deve ser feito. Do outro lado aqui, nós temos aqui no item 5.1.2, compasso de ponta de centrar. O compasso hoje é um grande amigo do caldeireiro. Nos traçados de caldeiraria, né, onde que você precisa desenvolver algumas curvas de gomo, um quadrado para redondo. Quem estudou caldeiraria já ouviu falar dela? Já com certeza achou esse nome familiar. Curva de gomo, quadrado para redondo, e utiliza muito, tá? O compasso, além dele traçar circunferências, ele também serve para você transferir medidas, tá? Que o pessoal aí que tá gostando da aula de desenho, se estiver sabendo utilizar o compasso, facilita muito a vida de vocês na hora de desenhar. E na caldeiraria é fundamental que você saiba operar esse camarada aqui, porque ele vai te auxiliar demais na traçagem de flange, vai traçar também linhas paralelas, e a aplicação dele é muito grande, do compasso e do cintel, que tem logo aqui à frente, ó. Chegamos aqui, ó, no 5.1.3, é o graminho. Falei para vocês logo no início aqui o que seria esse graminho, professor. Eu tenho graminho simples, graminho com articulação, graminho com escalinônio. Esse graminho ele serve principalmente para eu traçar linhas paralelas com o meu plano, certo? Eu vou ter uma face de referência onde ele corre, certo? E você vai ajustar essa agulha
de acordo com a altura que você quer tomar como referência ao plano que você vai estar traçando, certo? Geralmente você precisa ter uma mesa com pelo menos um bom acabamento para esse graminho poder estar deslizando. Se essa mesa não tiver um acabamento perfeito, o seu graminho ele não vai ter a função que ele foi feito para isso, certo? Então sempre tome cuidado. Serve só para traçar, professor, o graminho? Não, você vai ler aqui ó, na nossa apostila que o graminho ele não serve somente para traçar. Ele também pode ser uma ferramenta para conferir medidas. Você confere medidas ou superfícies, certo? Se a superfície ela está plana ou se ela está paralela à superfície de referência, ok? Então vocês tomando nota aqui da parte de graminho, vocês vão ver que é uma ferramenta que ela auxilia demais na traçagem de caldeiraria. Passando a parte de graminho, nós entramos aqui no sintel. O sintel ele tem praticamente a mesma função do compasso, porém o compasso ele abre as pernas, certo? E você tem um ponto comum de referência. O sintel não, ele desliza sobre uma barra. Eu tenho aqui ó, os dispositivos que seguram a ponta central e elas deslizam sobre a barra. Professor, por que então que existe o compasso e existe o sintel? O sintel é mais utilizado para traçar raios de maior dimensão, onde eu tenho uma ferramenta plana. Se eu, por exemplo, vou abrir um raio de 5.000 milímetros, ou seja, 5 metros, se eu trabalhasse com um compasso, eu ia precisar de um compasso muito grande, que uma pessoa só não conseguiria manusear esse compasso. Já o sintel, eu mesmo consigo trabalhar com um sintel de 5.000 sozinho, certo? No máximo com auxílio de uma pessoa, mas sem muito esforço. Então, o sintel ele é muito mais simples de utilizar do que o compasso. O compasso, quando ele é pequeno, ele auxilia na traçagem, assim como o sintel, ok? Vocês vão ver aqui, ó, na apostila que nós temos a utilização aqui, ó, mostrando nas figuras, a figura 5.21, quais são os itens constantes do sintel. Na 5.22, o que eu posso trabalhar aqui com o sintel, certo? E ele, hoje você pode ter ele como um compasso ou trabalhando ele em questão de outros traçados um pouquinho mais complexos, onde o compasso entraria porque ele tem mais ferramentas que o compasso. O compasso é simples e o sintel você vai ver aqui que ele tem vários tipos de ponta, você tem como tirar e trocar essas pontas sem ter que trocar o equipamento. Então, essa ferramenta é ótima, ok? 5.1.6, cantoneiras, cubos e calças de traçagem. Esses daqui, pessoal, eles fixam nessa mesa aqui, ó. Tá vendo a mesa 5.24? Lembra que eu falei lá na frente de um assunto onde nós estávamos falando sobre elementos de fixação? Aquelas moças, aquelas peças, aquelas chapas para travar, no caso de uma mesa de furadeira, é utilizada também nesse tipo de mesa aqui, ó, certo? Que nós temos entre um parafuso de cabeça quadrada e ele trava nessas guias que vocês podem ver aqui na figura 5.24 e você pode fixar tanto essas chapas de traçagem, tanto as moças de máquina ou as chapas de fixação, certo? Então, se estavam com alguma dúvida, vocês podem observar aí que ela fixa a peça e aí você pode estar trabalhando. E a mesa de traçagem? A mesa de traçagem eu utilizo ela lá com graminho, utilizo ela com bloco prismático. Por quê? É uma mesa retificada, você pode ver na figura 5.25 que ela é bem estruturada para quê? Para ela não sofrer empenos, certo? Então ela sempre se manter o quê? Paralela, não destoar aqui da superfície plana, ok? Então eu utilizo ela mais para utilizar graminho, taquímetro de altura, blocos prismáticos. E o 5.1.8, para quem trabalha com caldeiraria, nunca pode esquecer dele, que é o esquadro, uma ferramenta super simples que serve para você fazer o quê? Retirar a perpendicularidade da face de referência, porque ele forma um ângulo de 90 graus com a sua base. Então ele é perpendicular.
você sempre vai ter uma perpendicular tomando o esquadro como referência. A suta é o seguinte, ela é uma ferramenta que você vai trabalhar o ângulo que você precisa. Você tinha uma linha e ela forma um ângulo, você não sabe qual ângulo é esse. Você tem que reproduzir ele aqui, ó, como está na figura 5.24. Você vai reproduzir essa inclinação. Aí você coloca a suta, folga, copia essa inclinação e depois vem reproduzindo ela na chapa que você necessita. A régua de traçagem ela é utilizada por quê? Lá em controle dimensional, você vai aprender que a escala, aquela régua graduada, ela serve somente para medir. Você não pode traçar com ela, porque você vai estar danificando. Então entra a régua de traçagem. Que essa régua de traçagem é o quê? Ela é feita de um material que é resistente ao desgaste e ela também não empena fácil, porque se ela empenar, você quando for traçar uma linha reta, né, essa linha reta vai sair curva. Por quê? Ela empenou, ela desgastou, então você utiliza a régua de traçagem para não utilizar a escala, certo? A escala ou a régua graduada. Você tem aqui as questões de gabaritos, são quando você vai fazer uma peça em série. Você está trabalhando, você tem que conferir ou transferir aquela medida várias vezes. Então, para você não ficar toda hora traçando, toda hora desenhando, você desenha uma vez, cria um gabarito para aquilo e depois só copia, né? Você coloca o gabarito em cima e copia. Então é para quê? Para facilitar você a produzir peças em série. Assunto 6. Operação com ferramentas abrasivas. Alunos, essa parte a gente vai abordar ferramentas que vão estar aí no dia a dia de vocês, auxiliando no trabalho de desbaste, acabamento, que são os rebolos, tá? Lixas e também as máquinas, esmerilhadeira, o rebolo de bancada, o rebolo de pedestal, né? Que são as máquinas aí que você vai estar trabalhando, que é o esmeril que contém o rebolo. Hoje em dia é muito comum essa ferramenta, tá? Você tem aí trabalhando as esmerilhadeiras na caldeiraria, você está todo dia mexendo com elas, porque está cortando, está dando acabamento, está fazendo pequenos ajustes, você sempre vai estar em contato aí com os rebolos, os policortes, e isso tudo a nossa apostila abrange. Primeira coisa aqui, ó, o assunto do item 6.1, rebolos. Aí você vai ver aqui, são ferramentas constituídas de quê? De areia com conglomerantes, né? Que é uma cola, que é uma areia colada, e ela, em rotação, ela vai gerar o quê? Gerar atrito, e esse atrito gera desgaste. Aí você consegue afiar a ferramenta, tá? Desbastar a peça e tá fazendo aí o trabalho que você necessita, tirando por meio de atrito. E a areia, ela também vai saindo junto, tá? Do material. Sai material e sai areia. Tem a parte aqui, ó, como identificar o rebolo. Vocês vão ver que o rebolo ele tem espessura, ele tem o diâmetro externo, também tem o diâmetro do furo. E você, como professor, que eu vou comprar esse rebolo? Você vai comprar esse rebolo de acordo com o material que você vai trabalhar e também com a máquina, né? Não adianta você comprar um rebolo que não caiba no seu equipamento. Então você vai precisar das dimensões do seu equipamento, qual é o material que você vai estar fazendo o desbaste e também a rotação da sua máquina. Vocês vão ter que olhar isso tudo na parte da tabela. Tem as faces aqui, ó. A face é aplicada sempre de acordo com o trabalho que você executa. A mais comum é a face a 90 graus, que nós temos aqui a A. Tá? Aí vocês vão ver aqui vários formatos também. O formato aplica-se à máquina. Por quê? As retíficas também utilizam rebolo. São máquinas ferramentas que vão trabalhar com acabamento superficial. E aí, dependendo de qual a ferramenta que você vai utilizar e para qual peça você vai fazer esse trabalho de retífica, você utiliza o rebolo com o formato desejado. Aí vem aqui, ó, 6.1.4, abrasivos, os tipos de aplicações. Nós temos as tabelas, vocês vão estar estudando para ver assim, qual é a aplicação. Lembra que eu falei lá? Você tem que selecionar qual é o material do seu rebolo para desbastar a sua peça que você vai estar utilizando, ou a ferramenta. Às vezes você tem uma ferramenta de corte,
você vai usar lá na fabricação, lá no torno, na fresa, que você precisa afiar, e às vezes você acha assim, ah, mas esse rebolo aqui não está retirando o material da minha ferramenta. Por quê? O material do rebolo não é especificado para trabalhar com o material da ferramenta. E na verdade, ao invés de você estar retirando o material da ferramenta, você vai estar retirando o material somente do rebolo. E aí você danifica o rebolo. Então tem que saber qual rebolo você vai utilizar. Vem também as ligas, tá? Que você tem que ter aí no rebolo. Aqui mais à frente, ó, você tem a montagem dos rebolos. Vocês vão trabalhar aí uma parte de fabricação. Às vezes você está lá trabalhando, o rebolo ficou muito pequeno, ele tem uma faixa de segurança que você trabalha com ele e você tem que trocar. Aqui a apostila aborda quais os testes que você tem que fazer antes de montar esse rebolo, como você deve montar esse rebolo, tá? A parte da proteção, como essa proteção tem que estar feita, fixada. Ah, tá, o esmeril que eu trabalho não tem proteção. Pessoal, máquina rotativa tem que ter proteção, tá? Tome muito cuidado com isso. Nunca retirem a proteção para fazer qualquer tipo de serviço que não caiba ali. Se o serviço não dá na sua máquina, se você precisa de tirar essa proteção, significa que a sua máquina não é para estar fazendo esse tipo de serviço. Você tem que procurar outro tipo de máquina. Não faça adaptações porque é muito arriscado. Virando aqui, ó, no item 6.1.10, você tem a parte de retificação do rebolo. Você vai fazendo o quê? Vai utilizando o rebolo, às vezes você utiliza ele não distribuindo toda a face desse rebolo, e ele fica com marcas, ele fica... A face dele, lá no início eu falei que era 90 graus, né? Mas ela tem que ficar paralela. Ela não estando paralela, você tem que fazer a retificação. Aí você passa e retira o material que está ressaltado e deixa o rebolo com a superfície plana novamente, certo? E aqui a apostila aborda como você vai fazer isso, tá? Limpando ele para ele estar novo de novo. A parte de esmerilhadeiras, que são as máquinas que trabalham com rebolo, esmeril, né? No caso aqui você tem esmeril de pedestal, esmeril de bancada, a esmerilhadeira portátil, que é muito simples, é como se fosse uma furadeira. Hoje as pessoas têm em casa esse tipo de ferramenta, tá? As oficinas têm muito. Então cada um tem a sua aplicação. O rebolo para o esmeril de pedestal e o esmeril de bancada são semelhantes, mas no caso da esmerilhadeira portátil nós chamamos não de rebolo, chamamos de disco. Nós temos disco de desbaste, disco de corte. Vocês podem ver isso posteriormente em aulas práticas de soldagem, aula prática de caldeiraria. A 6.2 que são lixas. As lixas são muito mais simples, né, do que a parte dos rebolos. Você tem ali uma folha que pode ser de tecido ou de papel com uma cola e areia presa a essa lixa, né, a essa folha. E aí você tem a granulometria dela, qual tipo de tecido utilizar, se ela é lixa seca, se ela é lixa d'água. Isso você vai sempre aplicar de acordo com a peça que você está trabalhando e o acabamento que você necessita, ok? Isso você encontra essa granulometria dela em tabelas. Você vai ver qual é a aplicação. Se vai ser um lixamento de desbaste ou um de acabamento, e aí você vai trocando essa granulometria da lixa. Aí tem outros tipos de lixa, né? Você tem discos de lixa, você tem cintas de lixos, você tem os discos chamados disco flap, que você também adiciona lá na esmerilhadeira portátil. Várias aplicações e vários tipos de lixa para cada tipo de trabalho você tem. No caso aqui, para finalizar a nossa parte, temos aqui a parte de policorte, que utiliza disco de corte. Na caldeiraria você precisa cortar muita peça. No assunto passado nós dissemos que temos as guilhotinas, né, e tesouras para estar cortando chapas. Para te auxiliar a cortar perfis, tubos, aqui na apostila até aborda isso aqui, cantoneiras, barras, você utiliza o policorte. Ele corta por modo de abrasão, certo? Utilizando um disco com areia, a parte de sustentação desse disco. E é uma máquina também muito perigosa, pessoal. Tem que tomar muito cuidado com a utilização. Com isso, nós fechamos mais esse assunto.